Olá, meus alunos de responsabilidade civil, muito bem-vindos à nossa aula. Espero encontrá-los bem nesta manhã. Vou baixar um pouco aqui para que José Carreiras continue a ecoar nos seus ouvidos, mas de um modo mais ambientalizado, vamos dizer assim. Tudo bem? Pessoal, estamos então iniciando a semana e eu quero trazer uma frase de reflexão para todos nós. Eu trago uma frase do Mário Quintana nessa manhã que fala o seguinte: cuidado para que a nossa vida não seja um rascunho. Talvez não tenhamos tempo de passá-la a limpo. Cuidado para a nossa vida não ser um rascunho. Talvez eu e você, a gente não tenha tempo de passá-la a limpo. Tudo é muito rápido, muito passageiro, e o tempo é agora, mas projetando para um futuro que não pode passar desapercebido. Então, que tenhamos um olhar atento para os fatos da vida e, principalmente, projetarmos o futuro. Esse é o nosso objetivo. Então, faça esse momento agora da vida, mas também dos nossos estudos, da nossa vida acadêmica, levada ainda mais a sério, porque é de suma importância para olharmos para o futuro. Tudo bem? Pessoal, estamos tratando então do Instituto da Responsabilidade Civil. Antes de entrarmos no tema da aula de hoje, eu quero trazer uma recordação a vocês para buscarmos então uma ambientalização em relação ao nosso tema. Pois bem, primeiramente, vamos olhar a diferença da responsabilidade civil objetiva e da responsabilidade civil subjetiva. Quando então eu deparo-me em relação a uma responsabilização objetiva? Lembra daquele tripé? Quando eu tenho presente o Estado como polo passivo, o Estado com E maiúsculo. Quando eu tenho presente então a teoria do risco-proveito, ou quando eu tenho presente então a previsão legal que diz que aquele que provocou dano a outrem fica obrigado a indenizar. Tudo bem? Quando então estou diante de uma responsabilização civil subjetiva, quando eu trago para a relação, seja ela contratual ou extracontratual, um fato vivo, cada vez mais vivo e coerente, no que diz respeito ao dever de indenizar, eu trago o elemento culpa daquele que porventura provocou dano a outrem. Eu tenho que provar que ele foi o culpado e eu trago a culpa no sentido amplo nesse momento para dizer então que houve responsabilização civil subjetiva. Na objetiva por si só, ele já é culpado. Então eu não trago o elemento culpa quando eu estou diante então de uma relação contratual ou extracontratual. Vale lembrar também, pessoal, que quando eu vou trazer então a gradação da culpa, lato sensu, eu vou olhar lá para a responsabilização civil subjetiva, porque ela traga o elemento culpa. A não ser que uma exceção está na objetiva, quando eu tenho presente, então, uma realidade onde eu tenho a culpa exclusiva da vítima. Ela acaba ocorrendo e contribuindo para o evento danoso. E nesse caso, então, poderá então mensurar o juiz, lá no artigo 944 do Código Civil, ele poderá então medir a indenização pela extensão do dano causado. Até aí, então, estamos apenas revisando nossas aulas anteriores, tudo bem? Entramos, então, depois em conduta / ato ilícito, que é um ato, uma conduta, seja ela comissiva ou omissiva, praticada por um agente, que acaba, então, em detrimento de outro, ocasionando um dano. E se esse dano foi ocasionado, deve gerar, então, assim, uma responsabilização civil, desde configurada aí os elementos principais no que diz respeito ao dever de indenizar. Ok. Paramos por aí? Claro que não, professor. Nós prosseguimos, damos um passo ainda maior, onde entramos então no dano. O que é o dano, então? O dano é o pressuposto central da responsabilidade civil, da responsabilização civil. É o dano,
ele é o fator ímpar, o fator sem igual. Não se pode falar em compensação, em indenização, em ressarcimento, se eu não tenho presente o dano, aquele que foi suportado pela vítima em detrimento do ofensor, daquele que ocasionou o dano a ele. Lembrando sempre, pessoal, e é importante ressaltar e recordar aqui, que eu posso ter uma indenização presente diante de um ato praticado por alguém que de fato não efetivamente realizou aquela conduta omissiva ou comissiva, lá no rol do artigo 932 do Código Civil, que fala onde eu tenho presente a realidade dos pais que respondem por atos praticados por seus filhos, do empregador, do curador, do curatelado, tutelado, que respondem por aqueles que respondem diretamente a esses atos. Então, empregador, pais, curatelados e tutelados, desculpa, respondem então de modo objetivo. Não falando assim hoje, agora, do elemento culpa, tudo bem? Pois bem, o tema da aula de hoje então é dano. Estamos continuando o dano que já iniciamos a aula presencial. É importante, então, nós retomarmos o dano diante de uma realidade hoje que ainda fica um pouco confusa pela doutrina. Eu já falei com vocês que a nossa disciplina ela versa sobre poucos elementos doutrinários ou até mesmo elementos no que diz respeito à legislação, mas ela é uma discussão tremenda no que diz respeito à jurisprudência, a entendimento das vogas dos tribunais, que trazem para nós elementos importantes para debatermos assim e encontrarmos de fato uma realidade clara no que diz respeito ao dever de indenizar. Pois bem, quando um agente, diante de um ato ilícito, provoca na sua conduta, seja ela omissiva ou comissiva, dano a outrem, eu estou diante então de uma responsabilização civil. Ok, mas quando esse agente diretamente causa um dano a outrem, ou indiretamente causa um dano a outrem, eu posso buscar uma série de elementos ou de teorias que dão subsistência, que dão força, que dão robustez ao dever de indenizar. Pois bem, imagine o seguinte caso. Imagina um sujeito que está atravessando a Ministro João Alberto aqui em Barra do Garças, e aí ele se depara com um carro com uma velocidade alta, em alta velocidade, que acaba o atropelando. Esse carro, ao atropelar, acaba parando e presta a ele os primeiros socorros. Então chama a ambulância, chama então o corpo de bombeiros, que leva então essa pessoa, ou a vítima, até o hospital. Em diante disso, a ambulância, ao levar essa vítima, acaba então trafegando de um modo exacerbado, exagerado, e começa então a avançar vários sinais até chegar ao hospital, até que então furam o cruzamento, furam o sinal e acaba abatendo, abalroando de um modo trágico com um caminhão de combustível que vem a pegar fogo naquele exato momento. A vítima que estava dentro da ambulância, do corpo de bombeiros, acaba então tendo 70% do corpo queimado e chega ao hospital já em vida ou morte, já pelas últimas. Chegando lá, essa pessoa acaba recebendo a medicação de uma enfermeira que erra a medicação que deveria ser administrada e começa então a aplicar nela uma injeção que lhe causa alergia irreversível, levando essa pessoa então ao óbito no terceiro dia em tratamento hospitalar. Pessoal, estamos diante aqui de várias causas, as concausas presentes. E aí duas teorias precisam estar presentes agora quando eu vou imputar ao outro o dever de indenizar, ou seja, aquele que causou dano a essa vítima que foi levada ao hospital. Se eu olhar a realidade dos danos diretos e imediatos ou da causalidade adequada, eu vou dizer que se a família buscar pleito indenizatório naquele que sofreu o dano, ela vai buscar então lá naquela pessoa que atropelou, primeiramente aquela vítima, suportando assim aquela conduta. Ou seja, ele responde direta, imediatamente pelo dano suportado por aquele sujeito que veio a falecer. Mas se eu for buscar a outra teoria que ainda vem prosperando, mesmo de um modo tímido, no nosso ordenamento jurídico, eu vou enxergar então a teoria
da equivalência adequada ou sine qua non, que do latim quer dizer sem a qual. Vou buscar uma sucessão de causas até dizer então que a culpa exclusiva em proporção à morte daquele sujeito, daquele agente, foi provocada então pela enfermeira que administrou assim a injeção. E ela poderá então alegar que ela só administrou a injeção porque ela estava com a seringa em mãos. E culpar então, na verdade, o fabricante da seringa que, se não tivesse criado a seringa, ela não deveria ter administrado aquela medicação. Ou seja, essa é uma teoria, embora presente em algumas vogas dos tribunais ainda, mesmo que timidamente, não deve prosperar no nosso ordenamento jurídico, porque eu vou sempre buscar lá atrás os fatos com que eu vou enxergar lá atrás o último ato praticado por um agente e não enxergar de fato um dano direto e imediato é o que deveria ser abarcado, ou melhor, é o que é abarcado por nosso ordenamento jurídico. Então, por exemplo, se uma pessoa vai e atira em alguém, e atira para provocar apenas uma lesão de natureza grave nesse exato momento, se ele for imputado sobre ele não somente a esfera penal, mas também uma responsabilização civil, ele vai dizer que não responde por isso. Por que motivo? Porque ele só atirou naquela pessoa porque ele tinha uma arma de fogo. E essa arma de fogo foi fabricada por alguém. Então a culpa seria então do fabricante da arma de fogo, que vai culpar por conseguinte a sua mãe, que o deu à luz ao mundo, e sua mãe culpar até chegar à criação, ou melhor, o início dos tempos, os primórdios dos tempos. Então, pessoal, essa teoria não deve prosperar. O que prospera, então, no nosso ordenamento jurídico, por maioria de um modo talvez quase que absoluto, é a teoria dos danos diretos e imediatos, que está abarcada no artigo 403 do nosso Código Civil, e eu farei leitura para vocês agora, que fala o seguinte: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Portanto, com base no artigo 403 do Código Civil, nós adotamos então a teoria dos danos diretos e imediatos. É a teoria hoje abarcada, acolhida por nosso ordenamento jurídico. Vale então lembrar ainda, pessoal, no que diz respeito a apenas uma visão ampla agora, aos lucros cessantes e aos danos emergentes. Os danos emergentes são aqueles que surgem, emergem do ato praticado pelo agente. Então, naquele exato momento, quando eu falo de dano material, patrimonial, eu falo de um dano emergente, surgiu naquele exato momento. E se eu projeto para o futuro, eu falo então de lucros cessantes. Quando, por exemplo, o motorista de Uber, ele é abalroado, é atingido por um sujeito, por alguém, agindo de forma talvez dolosa, irresponsável, essa pessoa que provocou o dano vai diretamente responder, pagar, indenizar pelos danos patrimoniais do seu veículo, e por ele ser um motorista de Uber, vai ficar, sei lá, 5, 10, 15 dias sem poder trabalhar, vai ter então uma mensuração assim no que ele deveria ganhar, no que ele poderia vir a ganhar futuramente, ingressando então aí o lucro cessante. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vai estar ainda disponível um fórum interativo e eu aguardo a participação de todos para que então computem assim a presença de vocês. Na próxima aula, então, nós voltamos com um tema novo para abordarmos assim. Espero que estejam bem, que interajam comigo nesse tempo de quarentena, mas que não percamos o nosso foco, que é o ensino e a aprendizagem. Muito bom estar com vocês, saudades, até mais, forte abraço, tchau, tchau.